Salve, tropa do Calvo! Se você está nesse vídeo é porque a sua base de dados está muito grande e seu código está demorando meia hora, uma hora para salvar aquele seu arquivo gigantesco no CSV, não é mesmo? Acertou! Ah, miserável! Então você vai ficar aqui comigo nesse vídeo que a gente vai resolver isso. Eu vou te mostrar formas otimizadas e muito mais rápidas de você salvar esses arquivos gigantescos. E você vai me agradecer muito no final desse vídeo, certo? E como eu já sei que essa dica vai ser monstra, já vai salvar muito do seu tempo no seu dia a dia, que você vai me agradecer muito no fim, já senta o dedo no like, não esquece de deixar o like, se inscrever, comenta também. E sabe como que o Calvo faz? Sem enrolação, bora pro vídeo. Então já estamos aqui dentro do nosso Jupyter Lab ou do Jupyter Notebook, você escolhe qual que você prefere utilizar. E se você não sabe o que é Jupyter Lab nem Jupyter Notebook, eu vou deixar aqui em cima no card o meu curso de Python, que você vai aprender tudo sobre isso. Mas vê isso depois que acabar esse vídeo. Depois que acabar, você fica aqui comigo, depois você vai lá fazer o curso, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar uma base de dados fictícia. Então primeiro de tudo a gente tem que importar as nossas bibliotecas, a gente vai usar aquelas padrões, pandas e numpy. Depois disso a gente vai criar uma função. A função faz com que você não precise ficar repetindo dados várias e várias vezes. Você não precisa ficar copiando um código daqui, colando lá embaixo e rodar. Você fala o que você quer dentro dessa função e quando você quiser rodar ela, você chama ela. E é o que a gente vai fazer. Então aqui eu tenho duas funções. Uma que a gente vai criar uma DF, e aí dentro dela eu tenho algumas colunas, por exemplo, o tamanho, onde a gente tem grande, médio, pequeno, a idade, que ela vai ser um número aleatório de 1 a 50, temos um time, que ele pode ser vermelho, azul, amarelo, verde, se esse time ganhou ou não, um período que está entre 2021 e final de 2023, qual que é essa data e o número de pontos. Então isso o Python vai escolher aleatoriamente cada um desses para cada uma dessas linhas e a gente vai gerar uma base de dados que a gente vai definir o tamanho. E essa função aqui de baixo é para definir o tipo de cada uma dessas colunas. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente por que eu criei essa função. Então primeiro de tudo a gente vai rodar ela e a gente vai chamar essa função. Então qual função que é? Criar df. Então dentro de uma variável, de uma df, a gente vai criar df, se a gente dá um tab, a gente já consegue ver as opções. Então, dentro da df, eu tenho que passar o quê? O tamanho dessa base. Então, para começar, a gente vai passar uma base de 10 mil linhas. Então, a gente coloca o número 10 mil, fecha. Aqui embaixo eu vou rodar essa df com info, e aí você vai ver que ele vai criar uma df pandas que tem 10 mil linhas e cada coluna tem 10 mil linhas aleatórias. Se a gente for olhar o que tem dentro dessa df, vocês vão ver que são aquelas informações que eu tinha colocado previamente, só que de maneira aleatória. Então ele traz aqui na primeira linha o tamanho médio, a idade 1, vermelho, não ganhou, qual que é a data e o número de pontos. Então são dados aleatórios. Não importa muito a informação que está aqui dentro, ela só vai ser uma base aleatória que a gente vai utilizar para o propósito desse exercício, desse vídeo, ok? Mas cá entre nós, 10 mil linhas é quase nada. Você sabe que dentro do CSV isso vai rodar tranquilo, você não vai perder muito tempo. A gente quer ver aquelas bases de milhões de linhas, aquelas bases que tomam muito nosso tempo para salvar. Então vamos deixar essa brincadeira um pouquinho mais interessante. Vamos aqui em cima no tamanho, onde a gente tinha colocado 10 mil, a gente vai colocar 1 milhão. E aí uma dica para vocês, dentro desse tamanho você pode separar por underline, que você separa os zeros e fica mais fácil para você ver as casas dos milhares. Então aqui eu tenho 1000 e acrescento mais 2 zeros, cresceu para 1 milhão. Vou rodar essa linha. Agora você pode ver que dentro da minha info, da minha base de dados, a gente tem 1 milhão de linhas com esses tipos e se a gente roda de novo, ele traz valores aleatórios novamente. Quando que começa o problema? Quando a gente quer começar a salvar esse dado. Então a gente vai salvar isso para um CSV. Então, uma df to CSV. A gente vai passar o nome. Então vamos colocar o nome teste.csv. Fecha a aspas e a gente salva. Enquanto ele está carregando aqui, quer dizer que ele está salvando, terminou, já salvou. Aí agora a gente vai ver o tamanho desse arquivo. Quanto que essa base de 1 milhão de linhas rendeu em tamanho em megabytes. Aqui eu criei esse códigozinho para vocês conseguirem enxergar melhor o tamanho daquela base de dados, tá? Então lembrando que eu vou deixar todos os códigos aqui na descrição para ficar mais fácil para vocês copiarem e colar. Vocês simplesmente vão copiar e colar esse código aqui e a gente vai conseguir ver o tamanho desse arquivo. O que ele está falando, ó? Eu quero que o meu nome do arquivo, que é o teste CSV, eu pegue o tamanho desse arquivo, só que ele vai trazer em números, ele vai trazer um número gigantesco, só que a gente quer ver isso não em bytes, a gente quer ver em megabytes. E aqui ele faz a conversão e me traz o nome.
Quando eu rodo esse código, ele me fala que o tamanho desse arquivo teste é de 55 megabytes. Isso é um tamanho bem grande, certo? É claro. E aí agora, se você quiser ver o quanto de tempo que demorou para realizar cada uma daquelas operações, eu vou copiar aqui em cima de novo esse criar df, colo aqui embaixo, vou ver o quanto de tempo que ele levou para salvar para um CSV, e aí agora eu quero ver também o tempo que ele leva para ler esse arquivo que está salvo em CSV para dentro do nosso código. Então a gente vai trazer de novo aquele comando para ler o arquivo para dentro de uma variável. Então pd.read CSV, e qual que é o arquivo? A gente quer o teste CSV. E aí, para a gente ver o tempo que está levando para fazer essas duas operações, a gente coloca essa variável aqui na frente, que é porcentagem, time, it, que é tipo, mostre quanto de tempo que leva para realizar essa operação dessa linha. Então agora a gente vai copiar essa mesma variável e colocar aqui embaixo, porque eu quero ver quanto de tempo que vai levar para realizar as duas funções e rodar essa linha de código. Então aqui ele demorou um pouquinho para carregar, eu fiz um corte no vídeo porque senão eu ia ficar esperando muito, porque o CSV ele é demorado mesmo, tanto para salvar quanto para ler. E aí lembrando que eu tenho uma máquina que ela é um pouco forte, ela tem as configurações boas, e então isso pode depender de máquina para máquina, mas ela levou, com as minhas configurações, 2 segundos para salvar e 470 milissegundos para ler esse arquivo para dentro do Pandas. E aí agora, para a gente não perder essas comparações, eu vou deixar aqui num arquivo separado o quanto de tempo e tamanho que cada um dos formatos tomou. Então o CSV ele teve um tamanho de 56 megabytes, ele demorou 2,1 segundos para salvar e ele demorou 472 milissegundos para ler. Agora, um outro problema que a gente tem com o CSV é a questão dos formatos. Quando a gente faz uma modificação no formato para diminuir o tamanho daquele arquivo, ele não salva no arquivo aquele formato. Quando a gente vai ler novamente, ele perde. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, agora a gente vai utilizar aquela função do começo do vídeo, que era de definir o tipo, para mudar o formato daquele arquivo. Então eu vou mostrar para vocês como que está a nossa DF agora. Então a gente tem aqui o tamanho em objeto, em int, em float 64, e o tamanho está dando 42 megas aqui dentro do Pandas. E aí agora a gente vai usar aquela função lá em cima que era definir tipo, e que dentro dela eu tenho que passar uma df, então é isso que eu vou fazer. Vou criar uma outra variável, vou chamar a definir tipo, e vou passar que eu quero mudar o tipo das variáveis da minha df. Quando eu rodo essa df e dou um info, você pode ver que ela diminuiu muito de tamanho. Ela passou de 42 megabytes para 16. Isso porque eu mudei os formatos daquelas colunas para um formato que ele traz a mesma informação, mas de uma maneira mais compacta. Então, no meu curso eu ensinei também quando que a gente deve utilizar o category ao invés de object. Aqui no tamanho do número, você pode ver que aqui ele era int 32 e agora ele passou a ser int 16. Isso diminui o tamanho dos bytes e faz com que o número fique menor. O que significa ficar menor? Que depois da vírgula, ele não tem aquele monte de número, ele tem uma quantidade menor. E é isso que eu preciso para minha variável. Então, quando eu defini esse tipo, ele diminuiu a minha base de 42 megas para 16 megas. Porém, onde que está o problema? Quando eu salvo esse arquivo, então eu quero salvar aqui a minha df to CSV de novo, CSV, vou passar aqui teste.csv de novo, fecho, e aí eu passo que o meu index vai ser igual a falso, para não trazer aquela coluna com o número do lado. Quando eu salvo ela e eu quero ler ela de novo, então pd.read csv, e eu quero trazer ela de novo, teste, olha o que acontece com a minha base. Eu vou trazer aqui a info de novo e olha os tipos. Eu tinha mudado aqui para categoria, ele voltou para object. Era o int 16, ele voltou para int 64. Então, quando a gente comprime aquele tamanho mudando os tipos, quando eu salvo aquele arquivo e leio de novo, ele perde de novo. Então, eu teria que sempre utilizar essa mesma função, ou dentro aqui do read CSV, eu posso estabelecer quais que são os dtypes. Você pode ver que aqui a gente tem essa variável dtype, que eu posso passar. Na minha coluna tamanho, eu não quero object, eu quero category. Mas isso é um pouquinho mais chato. Aí agora eu vou te mostrar os outros formatos e o porquê que eles são melhores do que o CSV. O primeiro de todos que a gente vai começar é o formato pickle. Pickle, ele é igual exatamente um picles, que ele pega uma coisa que era maior e diminui o tamanho criando um pickle.
É exatamente isso que esse formato faz. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar aquela função para gerar nossa base. Vamos salvar no formato Pickle e depois a gente vai ler no formato Pickle para ver quanto de tempo que isso vai demorar. Então beleza, agora a gente vai começar com a criar DF. E eu quero tamanho 1 milhão de novo. E aí depois disso eu quero salvar essa DF. Opa, faltou aqui a DF igual. E aí eu quero salvar essa DF to. Quando a gente coloca to, ele aparece CSV, só que ele também aparece o formato Pickle. Então eu quero salvar esse mesmo arquivo para o Pickle. Ele vai chamar teste, só que o formato dele vai ser Pickle. E eu também quero ler esse arquivo formato Pickle. Então beleza, eu tenho o DF, eu quero pd.read o Pickle. E aqui dentro dela eu vou ler a teste Pickle. E aí a mesma coisa que a gente tinha feito antes, a gente vai fazer agora, que é colocar aquela variável timeIt, para saber o quanto de tempo que isso vai levar. Então eu posso copiar aqui, colar aqui embaixo, e eu quero ver o tanto de tempo que vai levar para salvar e depois para ler no formato Pickle. Quando a gente rodar isso, você vai ver que ele vai ser muito mais rápido para trazer as informações. Então aqui, ó, o quanto de tempo que ele está levando para salvar é 640 milissegundos e ele está levando 213 milissegundos para ler essa informação. E aí agora a gente quer ver o tamanho desse arquivo. Então a gente já sabe o quanto de tempo que ele levou, qual que é o tamanho desse arquivo. A única coisa que vocês vão mudar naquele código anterior é onde estava teste.csv, vocês vão mudar para Pickle. Quando a gente roda, o tamanho dele é 42 megabytes. Então vamos lá para o nosso comparativo. Aqui a gente tem o Pickle, que ele tem 42 megabytes de tamanho, ele demora 640 milissegundos para salvar, então 640 milissegundos para salvar e 213 milissegundos para ler. Olha a diferença, então ele já diminuiu aqui ó, em 14 megabytes o tamanho, ele diminuiu em muito mais do que a metade para salvar, e ele demorou menos da metade para ler esse arquivo. Mas aí tem um outro detalhe, lembra que eu tinha mencionado sobre os formatos? Quando a gente modifica o formato e salva no Pickle, olha só o que ele acontece. Então a gente criou a DF, a gente define o tipo da DF, vamos salvar e vamos ler. Quando a gente chama essa variável DF do formato Pickle e a gente executa, olha só como que ficou os formatos, ele manteve aquela compressão e o tamanho ele fica muito menor aqui, igual a que a gente tinha visto quando a gente converteu o tamanho. Então, além dele ser um formato que ele é muito mais rápido que o CSV, tanto para salvar quanto para ler, ele mantém a formatação que você tinha salvado aquele arquivo. Então ele manteve ó, o int 16, category, float 32, e isso é muito útil porque sempre quando você lê, ele vai estar sempre utilizando um arquivo mais leve possível. Agora vamos para a segunda opção e que para mim é a opção que eu mais gosto, é a que eu mais utilizo, até porque dentro do Power BI, que é uma ferramenta que eu utilizo muito, ele é uma formatação que tem nativo lá, então eu gosto muito do Parquet. A gente vai fazer exatamente os mesmos steps. Só que para poder utilizar o Parquet, vocês precisam antes instalar duas bibliotecas, que é o Fast Parquet e o PyArrow. Então vocês podem instalar aqui dentro mesmo, você pode colocar uma exclamação pip install PyArrow e exclamação pip install Fast Parquet. No meu caso aqui eu já tenho instalado, só que para vocês ele vai carregar, assim que terminar de carregar vocês conseguem já utilizar essa biblioteca. Então a gente vai fazer os mesmos steps que a gente tinha feito antes. A gente vai criar uma DF com 1 milhão de linhas, a gente vai salvar para o Parquet e a gente vai ler de volta esse Parquet para o nosso arquivo. Então, quanto de tempo que vai demorar isso? Você pode ver que ele foi muito mais rápido até do que o Pickle. Ele demorou 318 milissegundos para salvar. 318 milissegundos, uma base de 1 milhão de linhas. Imagina o que é isso. E 113 milissegundos para ler esse arquivo. Então, ele é muito mais rápido até do que o formato Pickle que a gente tinha visto anteriormente. Aí agora a gente vai ver o tamanho desse arquivo. Quando a gente muda aqui o nome do arquivo para teste Parquet e roda, a gente pode ver que esse arquivo que ele diminuiu de 56 para o CSV para 42 para o Pickle para 10 megabytes aqui com o Parquet. Cara, esse formato ele é sensacional, ele é o meu favorito assim de longe, é o que eu mais utilizo e indico vocês utilizarem também. E agora vamos para as nossas comparações, então. Aqui a gente vai adicionar o Parquet. O Parquet, então, ele tem um tamanho de 10 megabytes.
ele demorou 318 milissegundos para salvar e 113 milissegundos para ler. Olha a diferença. Então, de 2 segundos para 640 milissegundos para 318 milissegundos com o Parquet. E depois 472, 213 e 113. Então, assim, ele é muito melhor. E também ele tem a mesma questão que eu tinha falado dos formatos. Quando a gente coloca aquele mesmo código para definir o tipo, salva no Parquet, e depois a gente vai ver esses formatos, e ele mantém sempre essa formatação compacta que a gente tinha definido. E aqui você pode ver que ele tem os mesmos 16 megabytes que a gente tinha visto antes. Isso é perfeito. E agora a última das 3 opções de salvamento otimizados é o formato Feather. Feather em inglês significa pena, tipo pena de galinha, de pássaro, então significa que ele é um arquivo leve. Então ele é mais uma opção que a gente pode utilizar ao CSV também. E aqui a gente vai fazer os mesmos steps, vamos começar vendo o tempo que ele leva para salvar e para ler. Então aqui você pode ver que ele demorou até menos do que o Parquet, ele demorou 114 milissegundos para salvar e 82 milissegundos para ler. E quando a gente vê o tamanho desse arquivo, ele é de 28 megabytes, ou seja, ele foi mais rápido para salvar e ler do que o Parquet, porém ele tem um arquivo maior do que o Parquet. Quando a gente vem aqui para nossa comparação, a gente tem o Feather então com 28 megabytes, então 28 megabytes para o Feather, com 144 milissegundos para salvar e depois 82 milissegundos para ler. Então o que a gente tem? A gente tem o CSV sendo o pior de todos, em questão tanto de tamanho, quanto para salvar, quanto para ler. A gente tem o Parquet como o menor e a gente tem o Feather como o que leva menos tempo para salvar e ler. Porém, o que eu ainda prefiro utilizar, o que na minha opinião ele é o melhor tanto pelo tamanho do arquivo, é o Parquet. Por mais que ele demore um pouco mais do que o Feather, ele tem um arquivo muito mais comprimido do que o Feather. E isso é ótimo porque você tem um arquivo que ele é 3 vezes menor do que o Feather, que já é um arquivo já muito otimizado em relação ao CSV. E aí o Feather também, ele tem aquele mesmo esquema de manter a formatação, então quando a gente roda aqui o arquivo .feather e vê o inf, você pode ver que ele também mantém o tipo que a gente tinha definido. Então os 3 tipos diferente do CSV, eles mantêm o formato que a gente definiu na hora de salvar e na hora de ler ele traz esse formato exatamente igual. Mas agora vamos para a comparação final e vamos deixar esse negócio interessante de verdade. Vamos aumentar o nosso tamanho de 1 milhão para 10 milhões de linhas e isso é muita coisa. Então aqui eu já deixei preparado os códigos, onde nós temos por cada uma das células um tipo de arquivo, que ele vai criar aquela DF com 10 milhões de linhas, vai mudar o tipo, vai salvar para o formato específico e depois ele vai ler e vamos ver o quanto de tempo que cada um desses formatos vai levar. Então vamos começar pelo Excel, eu vou ter que cortar porque ele vai demorar muito tempo. Had a feeling that you coming to say my sorry, então terminou de carregar o CSV, você pode ver que para carregar essa base de 10 milhões, ele demorou um total de 18 segundos e para ler ele demorou um total de quase 5 segundos para ler esse arquivo, para trazer ele dentro do nosso Python. Isso não é ideal, não é algo que a gente quer. Agora vamos ver como que fica o Pickle. Olha a diferença, de 18 segundos ele caiu para 93 milissegundos com o Pickle. E de 4 segundos ele caiu para 34 milissegundos com o Pickle. Cara, é uma diferença surreal. Vamos então agora para o Parquet. E o Parquet demorou 580 milissegundos para salvar e 172 milissegundos para ler. E o Feather demorou 178 milissegundos para ler e 118 milissegundos para salvar. E aí agora para checar o tamanho desses arquivos, eu criei aqui um dicionário onde eu disse que cada arquivo, ponto, o nome do seu arquivo chama CSV, Pickle, Parquet ou Feather. E depois eu criei um for loop que vai me passar o arquivo, o nome daquele arquivo e qual que é o tipo, e quanto que é o tamanho daquele arquivo. Então, quando a gente roda isso, olha a diferença. O tamanho do arquivo em CSV é 496 megabytes. O tamanho do arquivo Pickle é 162 megabytes.
O tamanho do parquet é 65 e o do Feather é 97. Então, olha a diferença. Olha a diferença. 65 contra 496 megabytes de tamanho. É uma diferença extraordinária. E se os dados forem maior ainda, esse número vai ser cada vez mais estrondoso. A minha dica é: pare de usar o CSV. Migre agora, nesse momento, para ou Parquet, ou para Pickle, ou para Feather. Você está perdendo muito tempo e depois vocês vão me agradecer depois desse vídeo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E a minha dica é: pare de usar o CSV. Se você tiver que fazer um arquivo que seja pequenininho, que você vai mandar para um colega seu que não é da área de dados, pode fazer dentro do CSV, não vai ter um problema. Mas se você for trabalhar com essa base de dados, se você for manipular ela para fazer algum dashboard, algum reporte, alguma análise, não use mais o CSV. Você está perdendo muito tempo e muita memória do seu computador que vai estar indo, porque demora muito para processar isso. O meu favorito é o Parquet, então você pode escolher qual dos três que você gostar mais, mas essa é a vida de um analista ou de um cientista de dados. É sempre buscar maneiras de otimizar o nosso trabalho. Sempre vai ter uma maneira mais rápida e mais eficiente de realizar aquela mesma operação. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se vocês gostarem, deixem o like, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal para me dar uma força. A gente está crescendo bastante, eu agradeço muito vocês pelos comentários que me mandaram no LinkedIn, que me mandaram aqui nos comentários do YouTube. E é isso, eu agradeço demais a todos vocês. Não esquece de me seguir tanto no GitHub quanto no LinkedIn e pode me mandar mensagem em qualquer um dos dois que eu vou responder todo mundo. E é isso, eu agradeço demais vocês. E é isso, eu agradeço demais pela força. Aquele salve do Calvo e é nóis, até a próxima.